Bom dia Brasília, bom dia Brasil, bom dia Além Brasil. Mais uma vez o nosso encontro semanal, nosso bate-ponto aqui com a TV Síndico Condomínio, abordando hoje um tema para lá de polêmico e para lá de interessante, que é sobre a lei de silêncio nos condomínios. Lei do silêncio nos condomínios. Para isso, mais uma vez, recebemos aqui a visita do José Pimentel, presidente do Síndico Condomínio. Tudo bem, José Pimentel? Bom dia, Valdir. Mais uma vez agradecer a todos que estão nos assistindo e mais uma vez firmar o nosso compromisso. Temos que dar conta de responder tudo que for questionado. Se não, vamos responder por e-mail. Chegaram já algumas perguntas para a gente, mas antes vamos apresentar um VT sobre a lei do silêncio. Segue, Diego. A profissão do Danilo exige que ele estude todos os dias. E para se concentrar, nada de silêncio. Flautista profissional há 11 anos, Danilo ensaia num quarto do apartamento onde mora, no bairro da Água Branca, na Zona Oeste. Ele até pensa nos vizinhos e tem algumas estratégias para abafar o som. Geralmente eu fecho a janela e abro a porta do armário para que sugue o som. Quando eu vou tocar a outra flauta, que é o pícolo, eu toco de frente para o armário, eu coloco a estante na frente do armário e toco para ver se suga mais ainda, né? Diferente de um concerto, os ensaios são cheios de repetições, até o músico acertar o tom. Aí mais rápido. Até agora, nenhum vizinho tinha reclamado do Danilo, mas chegaram moradores novos no andar de baixo. A gente está aqui nos corredores do prédio e dá para ouvir bem a flauta do Danilo. Mas vamos ver o que os vizinhos estão achando desse som. Incomoda assim, muitas vezes, principalmente de domingo, porque ele não tem hora para tocar. Ele é músico, eu entendo, é a profissão dele, mas às vezes enche o saco. Ele toca o dia inteiro e às vezes você fica com dor de cabeça à noite. Você fica meio atordoado. O barulho nesse condomínio já rendeu bate-boca entre os vizinhos. A Aline e o noivo deram uma festa para comemorar a compra do apartamento. O Danilo não gostou. Ele foi a única pessoa que reclamou. Então eu não sei por que ele tem que reclamar, sendo que ele faz bagunça, ele faz barulho o dia inteiro. Tava um barulho muito alto de gargalhadas e risos, né, normal. Só que era já 1h e eu tinha um ensaio de manhã e eu precisava dormir, e daí eu fui bater pedindo para que baixassem o volume um pouco da conversa, porque eu não estava conseguindo dormir. Eu fiquei super incomodada de ele ter vindo aqui na minha porta reclamar. Eu nunca fui na porta dele reclamar. O vizinho pegou e falou, bom, você não está conseguindo dormir, mas você é o vizinho de cima? E daí ele falou, bom, fica tranquilo, porque eu só estou dando o troco. E bateu a porta na minha cara. A síndica já está sabendo da confusão e agora tenta acalmar os ânimos. Pois é, José Pimentel, acho que o direito de um termina na hora que começa o outro, né? Exatamente. O direito daquele condômino que está reclamando é porque o condômino vizinho não está observando o regramento interno do condomínio. E você pode começar participando agora aqui do Linha Direta, são 11h40. Mande seu recado, segue o VT, como você vai participar. Para participar é muito fácil. Acesse www.toptvbrasil.com. Logo na página inicial, você vai encontrar o Linha Direta. Nele você coloca o seu nome e sua mensagem. Caso queira uma resposta por e-mail, digite no campo indicado. Participe e ajude a construir o seu canal de comunicação com o Síndico Condomínio. Presidente José Pimentel, presidente do Síndico Condomínio DF, a Thalita Cerqueira, que mandou a primeira pergunta. Ela pergunta aqui, a lei do silêncio está valendo a partir de que horário, nos dias úteis e finais de semana também? Bom, Thalita, obrigado pela sua participação. A lei, sim, ela vale das 22 horas às 5 horas da manhã, inclusive sábados e domingo, Thalita. Então, se você tiver alguma dificuldade em relação à aplicação da lei, propriamente dito, os estritos da lei, é só você, de certa forma, verificar o inteiro teor desta e o que diz a convenção de condomínio do seu prédio. Não esquecendo que cada um tem que fazer a sua parte, porque viver em coletividade é renunciar parte da nossa vontade em função do respeito ao próximo. A próxima pergunta é do Rafael Bastos, acho que ilustra muito bem esse VT que o Diego passou aqui há poucos minutos atrás. Se o barulho for exagerado e que incomode fora do horário estabelecido por lei,
existe algo que possa fazer? Augusto? Rafael Bastos. Rafael Bastos. Existe sim. Primeiro, a lei. A convenção está subordinada à lei, o regimento interno subordinado à convenção do condomínio. Estando acontecendo um fato desse, você pode registrar a ocorrência no livro próprio do condomínio, para que o síndico possa averiguar o fato. A partir daí, se necessário for, expedir uma notificação àquele condômino que possivelmente esteja descumprindo o regramento, para que a partir desta notificação possa o condômino ser compelido no futuro, se necessário for, ao pagamento das imposições previstas na convenção do condomínio, inclusive a parte tocante à multa. Ok, são 11h45, você pode mandar a sua participação, a sua contribuição, basta clicar aqui ao lado no Linha Direta, o presidente do Síndico Condomínio DF, José Pimentel, responde. Vamos lá, a Selma Reis, ela pergunta aqui, deixa eu ver se eu entendi muito bem essa pergunta dela. Como pode ser resolvida essa questão do silêncio, mesmo o morador continuando a infringir essa lei e ele já tenha sido notificado? Pelo que eu entendi, o morador já foi notificado algumas vezes, mas continua infringindo a lei. Como resolver essa questão? Selma Reis. Bom, infelizmente, se ele já foi notificado, não cumpriu, tem conhecimento da proibição, em especial da lei e da própria convenção do condomínio, ele está praticando um ato que é passível de ser punido. O que o síndico vai fazer? Na notificação, fazer com que ele tome ciência da aplicação da multa por descumprimento ao regramento. Feito a notificação, continuando ele no descumprimento, deve o síndico fazer com que no judiciário ele apresente uma ação denominada obrigação de não fazer, ou seja, de não continuar praticando o descumprimento da convenção, e ele certamente vai responder, inclusive, se não tiver recursos financeiros, vai responder com o seu próprio patrimônio, ou seja, vai responder com o seu apartamento. E infelizmente, quem vive em coletividade, sempre tem um morador que infelizmente não tem esse bom senso, embora já tenha sido notificado várias vezes, continua com a ação do barulho, né, presidente? Infelizmente, como nós estamos dividindo espaços e o condomínio é o particular unido com o coletivo, certamente nós vamos encontrar essas dificuldades. Mas eu sempre tenho dito, nada melhor do que o diálogo. Mas, infelizmente, volto a dizer, existem pessoas de difícil trato. Existem pessoas que precisam ser compelidas judicialmente para poder ter a consciência que tem que cumprir o que está escrito. A Suzana Reis, ela afirma aqui que não é síndica, é moradora. Ela pergunta se uma pessoa pode ser presa se infringir a lei do silêncio. Bom, primeiro ela tem que ter a consciência de que não é o fato da prisão. Prisão passa por etapas que não é o caso específico nesse assunto. Não está no Código Penal essa lei, né? Não, o caso específico da lei do silêncio não é tipificado ali como um crime que tem, inclusive, a quantidade de anos a ser cumprido em relação ao descumprimento. No caso, o que vai acontecer só pode haver interferência de um órgão, no caso a DEMA, que é em relação ao meio ambiente, que é a Delegacia do Meio Ambiente, se estiver o condômino praticando algo que coloque a coletividade externa em risco. No caso interno do condomínio, não há como ter a interferência da Delegacia do Meio Ambiente, não tem como haver, de certa forma, uma medida dentro da unidade do condomínio, senão via justiça. Presidente, até eu acho que eu não recebi essa pergunta, se recebi, nós vamos adiantar. Essa questão de obra dentro de um apartamento, principalmente em prédio, dá muito trabalho no tocante à lei do silêncio, que as pessoas muitas vezes não respeitam, que o condomínio estabelece o horário de obra, de reforma, de tal hora, e muitas pessoas passam daquele horário. Isso aí dá muito trabalho, né? Não é tão somente a questão do som que perturba o som produzido, a chamada poluição sonora. Certo. Nós temos a questão
da utilização incorreta da unidade habitacional. Porque se ela é uma unidade habitacional, ela é para fins de descanso, ela é para fins de habitação. A questão de obra, primeiro tem que cumprir estritamente o que está escrito dentro do regimento interno do condomínio. Se o regimento não tiver essa previsão, deve cumprir o que está escrito na convenção do condomínio. E toda obra deve ser feita com pleno conhecimento da administração do condomínio, inclusive a questão do transporte dos materiais, que jamais pode ser feito utilizando um elevador social, e sim um elevador de serviço. Mas a obra que causa, qualquer tipo de obra tem que ser feita com autorização do condomínio, em especial cumprindo o que é o horário permitido, que é chamado horário comercial. Ok, são 11 horas e 48 minutos, horário de Brasília. Você pode enviar a sua participação. Nós vamos fazer aqui um breve intervalo e você aproveita esse tempo, mande a sua participação, mande a sua dúvida, a sua pergunta, a sua sugestão, que o presidente do Síndico Condomínio DF, José Pimentel, responde ao que é ao vivo para você. Se não der tempo, a gente passa por e-mail. Manda por e-mail. Ok, segue comercial Top TV Brasil. Quer uma água? L'eau est un bien trop précieux pour être gaspillée. Continuando com a TV Síndico Condomínio, estamos aqui com o presidente José Pimentel, presidente do Síndico Condomínio DF. Você pode enviar a sua participação, como fez agora o Márcio Egito. Ele gostaria de saber, presidente, se a lei só proíbe o som alto durante a noite ou ele pode reclamar também durante o dia? Ele pode reclamar durante o dia, durante a noite, só lembrando, a quantidade de decibéis permitida dentro da área estritamente residencial durante o dia é 50 decibéis. À noite, 45 decibéis. Se porventura o síndico sentir que há necessidade de fazer a medição, existe um aparelho específico que ele pode, inclusive, buscar o apoio da Delegacia do Meio Ambiente nesse sentido, pode buscar justamente o apoio também do Corpo de Bombeiros, que pode dar-lhe orientação acerca desse assunto. Mas, em especial, nós temos que ter a consciência de que, enquanto condôminos, nós precisamos ouvir o som numa altura moderada, praticar algum ato dentro do nosso apartamento, sabendo que o nosso vizinho vai ser incomodado. Então, a música deve ser ouvida, de preferência com fone de ouvido. Mas, se não tiver como, vai precisar
ser respeitado o limite da nossa audição para a gente não prejudicar diretamente o próximo. O senhor citou agora na sua fala a questão do síndico ter um aparelho de medição de decibéis. Já aconselharia o síndico a ter um aparelho desse em cada condomínio? Não, porque o aparelho é relativamente caro. Caro? É relativamente caro para uma necessidade assim. Se o condomínio tiver condições, é óbvio, certo, é um aparelho que vai fazer parte do patrimônio do condomínio. Como a gente tem GPS, enfim, a tecnologia está avançando cada vez mais. Se o condomínio tiver condições, e para que o síndico possa se resguardar numa boa gestão, ele deve fazer prova de todos os atos praticados por quem está causando um incômodo aos demais condôminos. Ok. A Adriane Montiel, espero ter falado correto o nome, Adriane, ela faz uma pergunta, na verdade é um desabafo, né? Ela fala: já recebi várias notificações no morador de baixo, aí coloca entre parênteses que na ocasião era síndico, reclamando principalmente de passos, janelas e portas dentro do horário estabelecido para o silêncio. Porém, não consigo voar nem atravessar as portas. O mesmo já tentou me aplicar multa, mas pelo fato de o reclamante ser o próprio síndico, precisava da confirmação do barulho de outros moradores e não existiu nenhum outro que confirmasse que eu fizesse um barulho exagerado. Agora ele ameaça me processar. Como posso me defender? Adriane. Muito estranho, Adriane. Se você está relatando que você não está causando um barulho, um incômodo, por que o síndico haveria de te notificar? Tem que haver algo para poder notificar. A notificação geralmente parte em função de uma reclamação de um outro condômino. Não pode existir na gestão de um condomínio o tratamento pelo lado pessoal. Se porventura não existir outro condômino que esteja em igual condição produzindo provas contra você, ele dificilmente terá condições de apresentar à justiça uma fundamentação que leve a um processo e que possa lhe prejudicar. O que você tem que fazer, neste caso, é, de certa forma, contar com os demais condôminos para que o administrador, o gestor, o síndico tenha a consciência de que ele precisa gerir o bem comum. Ele não tem que gerir o interesse dele próprio, porque inclusive ao síndico é obrigado a cumprir a convenção, não só ele enquanto síndico, mas ele é condômino, e neste caso não pode haver a pessoalidade. Mas, dos fatos que possam ser narrados em uma futura ação, você terá condições de se proteger caso seja algo pessoal. Não acredito que seja, até porque precisa haver provas contrárias e não vejo algo que o síndico possa fazer além de mandar-lhe uma notificação e, neste caso, te recomendo, fundamente uma contra-notificação ao síndico em virtude da atitude que ele está tomando, não ser uma atitude como você está relatando aqui na tua pergunta. Ok, presidente. A Sandra Regina, ela também faz uma pergunta e um desabafo, mas é na linha da Adriane Montiel. Sandra Regina, né? O morador do andar de cima diz que criança tem que se mexer. E realmente ela se mexe das 5 horas da manhã até as 21 horas. E nesse intervalo não podemos dormir, descansar, ler, assistir TV, trabalhar, ouvir um rádio, etc, etc, etc. Ainda coloca assim, em letra maiúscula: ufa, que energia! Para quem devo pedir ajuda? Sandra Regina. Ô Sandra, nós que somos, bom, acredito que você seja mãe, nós que temos, eu sou avô, tenho um bebezinho de 1 aninho, a gente sabe o quanto gás eles têm. O que nós temos que pedir ajuda a quem? Pedir a compreensão dos pais, que façam com que a criança possa gastar a energia que ele tem que gastar, o máximo possível. A criança não tem que cansar os pais têm que cansar a criança com atividades que dê a ela, que sejam atividades prazerosas, mas que a criança tenha em determinado momento da sua vida, do seu dia, um momento de descanso, que é o soninho dela para poder recompor as suas energias. Um choro de uma criança não chega a 50 decibéis, com certeza não chega. Mas
como as construções que foram feitas nos últimos 20 anos não são construções que possuem isolamento acústico, o que nós temos que recomendar? Que a mãe da criança, que o pai da criança, que a babá que cuida da criança, procure evitar o máximo, deixar as áreas que façam com que o som se propague, o máximo possível fechadas. Se isso não acontecer, só uma boa conversa para a gente tentar resolver essa questão, até porque uma criancinha precisa ser tratada como criança, são os anjinhos que Deus nos dá. E morando em um condomínio, o bom senso vai ter que falar mais alto. Eu quero lhe pedir encarecidamente, use o amor que você tem, porque com o seu amor, com certeza você vai conseguir resolver esse lado que para você talvez esteja lhe prejudicando, não deixa você dormir, enfim. Mas faça com que o choro da criança se torne uma música, porque você vai com certeza fixar o seu pensamento e o choro da criança não vai lhe incomodar. Ok, sobre que fala em condomínio, fala em lei do silêncio, com certeza vem muita pergunta de criança, como a Fernanda Moura mandou agora. Ela fala que tem um bebê de 1 ano e 1 mês, que graças a Deus é saudável e brinca muito, mas sempre no horário que é permitido o barulho. A vizinha de baixo tem reclamado muito sobre os barulhos. Hoje mesmo me interfonou, pois era 8 horas e 30 minutos e ela queria dormir. Trabalho o dia inteiro, eu preciso cuidar da casa e da alimentação. Não dá para ficar no play o tempo todo. Eu sugeri que a minha vizinha de baixo coloque algo no teto dela para diminuir o barulho. O que eu devo fazer para me resguardar quanto a isso? É a Fernanda Moura. Olha, Fernanda, é uma questão que realmente precisa haver por parte de vocês condôminos, uma boa conversa, um entendimento. Realmente não tem como fazer diferente. Nós estamos tratando de um assunto polêmico. Não tem como nós colocarmos dentro de uma legislação que do horário de 8 da manhã até 22 horas, não tem como deixar a criança não chorar, não tem como não deixar cair um talher no chão, não tem como, às vezes, utilizando da limpeza do apartamento, a gente não tem como não mover um móvel, que é, de certa forma, um sofá, uma enceradeira, enfim. Neste caso em especial, o que eu recomendo assim, se tiver condições de consultar um arquiteto, para que o arquiteto dê uma sugestão de como fazer para que parte do ambiente seja isolado acusticamente, talvez esteja aí uma solução não tão cara e viável para resolver a questão. Ok, quem manda a pergunta agora, lembrando, são 12 horas, horário de Brasília. Quem manda a pergunta agora é o Erasmo Gurgel. Ele é condômino morador em Águas Claras. Okay. Ele aplica: tem um bar no prédio ao lado do meu apartamento que toca música em um volume ensurdecedor todos os dias, das 7 da manhã até as 22 horas. A questão que não incomoda somente à noite, mas também nos finais de semana, quando queremos descansar ou dormir até mais tarde. Conversar com o proprietário está fora de cogitação, pois é uma pessoa bem difícil de lidar. Meu síndico fala que não pode fazer nada, já que o bar não fica no meu prédio. O que ele pode fazer? Bom, qual é o nome dele, Valdir? É Erasmo Gurgel. Erasmo, o que o síndico pode fazer? Justamente o que ele disse, é área externa. Não compete ao síndico, neste caso, tomar atitude em relação à área externa, a não ser que você, condômino, vá até a delegacia, registre uma ocorrência, peça que seja envolvida a delegacia do meio ambiente, porque a DEMA ela tem a atribuição de cuidar deste assunto. Mas antes de mais nada, eu quero te garantir que esta semana vou estar conversando com o presidente dos sindicatos dos bares, restaurantes e similares aqui do DF, o Sindobar, uma pessoa extremamente compreensiva, é um presidente muito atuante, o Cleiton Machado. Vou voltar à carga total, porque nada melhor do que o entendimento, e eu tenho certeza que os bares do Distrito Federal querem continuar funcionando, querem, de certa forma, ter o seu faturamento, são pais de família, geram diversos empregos. Eu vou pegar esse assunto seu, vou sentar com o presidente dos bares e restaurantes para a gente tentar convencer este empresário
que ele precisa, mais do que nunca, de trabalhar, mas também precisa saber que os vizinhos ali, as pessoas das proximidades, precisam inclusive confiar na pessoa dele. Ele não pode causar perturbação à ordem e principalmente barulho excessivo, porque aí tem condições de ter punição a ele. Cleito, aproveita essa oportunidade, então aproveita o Linha Direta, manda o e-mail identificando qual é o nome do prédio, qual é o nome do bar, que o presidente está aqui, vai conversar com o Cleiton Machado e quem sabe achar uma solução viável. É engraçado que Águas Claras tem essa particularidade de alguns prédios residenciais de 10, 12 andares, mas com bares de baixo, né? Então tem essa particularidade, sim. Neste caso, nós temos que mudar o foco. O condomínio que for misto, ele tem uma característica de residencial e comercial. Quem está na área comercial deve seguir rigorosamente a convenção do condomínio. Agora, o caso anterior é que o bar está em outra localidade que não dentro do condomínio, daí a diferença entre um tratamento e outro. Mas, volto a dizer, o condomínio que estiver nos assistindo, que se sentir prejudicado e precisar da ajuda, pode contar com o síndico de condomínio que nós vamos dar um encaminhamento correto, lembrando, nada melhor do que uma boa conversa para tentarmos encontrar a melhor solução. Ok, presidente, são 12 horas, 4 minutos, nós estamos caminhando para o nosso final. Eu falo que tem muitas perguntas aqui, não vai dar tempo do presidente responder tudo hoje, mas nós vamos responder via e-mail. O Rafael Novaes, ele não faz nenhuma pergunta, ele faz um desabafo, presidente. Coloca aqui que saiu de um apartamento que a vizinha me atormentou com barulhos, ruídos, criança correndo por 6 anos. Coloquei a construtora na justiça. Vim morar em uma casa em um condomínio fechado. Hoje me incomodo por 22 cães que vieram morar ao redor da minha casa. Cheguei à conclusão que é muito difícil se ter sossego hoje em dia. É um desabafo do Rafael Novaes. Ô Rafael, você passou 6 anos com um problema na unidade habitacional, apartamento, condomínio de prédio. Agora você foi para a unidade habitacional, condomínio de casas. Os cães que estão certamente circuncidando aí a sua residência, tem como sim, e aqui eu sou o defensor número 1 dos animais em Brasília. Você tem 8, né, presidente? Eu tenho 8 cães, e realmente dentro do meu espaço, do meu perímetro lá do meu lote, eu moro no Parkway, os meus 8 animais, o dia que eles resolvem uivar juntos, os condôminos vizinhos ficam loucos. Mas, enfim, é uma questão de saber conviver. Neste caso, procure conversar com um condômino vizinho, veja se os animais, quem sabe, pergunte para eles se os animais não estão estressados, talvez os animais ficarem numa área muito pequena para eles desestressarem, ou não estiverem, de certa forma, bem alimentados, eles podem estar, inclusive, de certa maneira, transmitindo para outrem esse estado emocional do animal. Mas, se você, tenho certeza, se você passar a tratá-los com carinho, se você passar a tratá-los mostrando que você é amigo deles, eles vão passar a ser verdadeiramente seu amigo, e então somente um gesto seu faz com que eles se acalmem. Procure saber como que você faz isso, porque o nosso poder, inclusive o poder da mente da gente, faz com que, inclusive, os animais, que é o melhor amigo do homem, passe verdadeiramente, inclusive, obedecer não só a ordem do dono, mas a sua ordem também. Com certeza. Cirlei Santos, eu não sei se é O ou A, não está identificado o gênero aqui. Ela é de Cacoal, Rondônia. Rondônia, muito obrigado pela audiência. Ela coloca aqui: sou de Cacoal, Rondônia, e tenho uma vizinha que ouve música o dia todo. O volume do som incomoda, pois é um som alto e interrupto. E pior, a mesma música se repete umas 1000 vezes. Chamei-a para uma conversa e ouvi dela: posso ouvir o som alto até às 22 horas. Isso procede? Penso que assim como ela tem o direito de ouvir a música, eu tenho o direito ao silêncio. É a Cirlei, ou a Cirlei Santos, né? Cirlei, ficamos felicíssimos. Você mora numa cidade bonita, Cacoal, Rondônia, conheço a sua cidade. E o direito, realmente, no caso de um condomínio, o direito da sua pessoa também tem a ver com o direito do seu vizinho. Não existe direito pela metade, o direito é 100%.
O que a legislação diz é que a lei do silêncio é de 22 a 5, mas precisamos interpretar a lei do silêncio. Se alguém, no caso desta condômina, está causando a você um barulho que extrapola a previsão da legislação, deve você notificar o condomínio para que o síndico tome as providências. Caso não seja possível o síndico, diante de possível falta de algum fato, você deve ingressar com ação no Juizado Especial de Pequenas Causas, aí em Cacoal, relatando os fatos e colocando as provas para que o seu direito seja restabelecido, ou melhor, para que você também tenha o direito ao silêncio. Ok, o Nixon Chagas, ele diz que mora em condomínio em Águas Claras e no condomínio que ele mora tem um espaço para ensaio de bandas. E com certeza, colocou até com certeza com maiúsculo, não existe um isolamento acústico. O síndico falou que se tiver que fazer alguma obra, ou seja, o isolamento acústico, tem que pagar taxa extra. O Nixon está perguntando se isso é correto. Olha, a forma arquitetônica como foi construído o condomínio, acredito eu que se tem um espaço destinado para ensaio de bandas, deveria a construtora ter pensado nisso. Se a construtora, no projeto que foi concebido o edifício, não o fez, o síndico deve, mais do que nunca, urgentemente fazer com que tenha o isolamento acústico e, se necessário for, sem recurso no caixa, vai adotar sim a questão da taxa extra para poder atender a coletividade no tocante a esse assunto. Ok, nós estamos encerrando o nosso programa. Vou fazer a última pergunta aqui do Hernani José, tem mais algumas aqui, o Wilson Moreira, Maria Carrasco, Caio César. Nós respondemos por e-mail, tá ok? E agora o Hernani José, ele perguntou, eu acho que da mesma pergunta que surgiu, que o rapaz falou do cachorro dos 22 cães aqui. Minha vizinha reclama que o meu cachorro late à noite e isso infringe a lei do silêncio. O que eu faço? É o desestressar o cachorro, né, presidente? Bom, primeiro eu não sei qual é o porte do cachorro. Mas realmente, imagina você, nós estamos recolhidos, estamos descansando, 22 horas, tá bom, 22 horas e 10 minutos, um poodlezinho começa a latir. Ele está latindo porque algo de anormal está acontecendo. Porque um cachorro que 22 horas esteja, como que eu posso te colocar, latindo demasiadamente, algo ali próximo está chamando a atenção dele. Neste caso, aí sim é algo que o proprietário do animal precisa cuidar para que isso não aconteça. E eu volto a dizer, pode ter algo chamando a atenção do animal, ou então ele está num estado que precisa certamente ser levado num pet shop, para uma sessão de desestresse, e que possa também o dono saber que aquele animal é de estimação para ele, também de estimação para o vizinho. Mas aí cabe ao dono do animal cuidar para que isso não aconteça. Aproveitando as suas considerações finais agora no nosso programa, acho que a palavra-chave é o bom senso, né, presidente? Suas considerações finais. Ok, a palavra ninguém sabe o que calado quer. As pessoas precisam manifestar. Nós precisamos manifestar. Aqui em especial, no Distrito Federal, nós estamos buscando, possivelmente essa semana ainda, um entendimento acerca de um grupo de trabalho que foi criado pela nossa Assembleia Legislativa, que vai discutir a lei distrital que trata que é a chamada lei do silêncio no nosso caso. Em nenhum momento a presidência do Síndico Condomínio irá agir com intransigência. Nós queremos sim, em especial no caso dos bares, queremos discutir muito com os bares, com o presidente Cleiton Machado, queremos discutir sim porque os profissionais têm direito de trabalhar. Nós sabemos que os músicos são profissionais que ganham honestamente o seu pão do cada dia. Mas sempre que nós tivermos que discutir alguma coisa em prol de alguém, nós temos que lembrar que tem duas medidas. Nós temos os músicos que têm a necessidade de ganhar o pão e temos o bar que precisa ganhar o seu dinheiro, mas tem uma população que não pode ser incomodada. No caso nosso, condôminos, e aí é para o Brasil inteiro, nós devemos sempre buscar, registrar toda a nossa inconformidade em relação ao descumprimento das regras do condomínio por meio do livro de registro de ocorrências. Vale dizer,
tudo que foi escrito serve de prova no futuro para fazer com que o nosso direito seja garantido. Ok, presidente, a produção aqui me lembrou, e até porque nós fizemos um post na sua rede social sobre essa doação para o Augusto Abrigo esse último sábado, né? Foi das sábado. Ações. Foi. Aliás, eu fiquei emocionado. Fiquei emocionado lá no dia. O pessoal está vendo a foto aí, seu dono. Eu fiquei emocionado Parque porque Águas Claras, né? lá no Parque Olhos d'Água, aqui, né? na Asa Norte, aqui Brasília, para quem não conhece o Distrito Federal, é um coração da Asa Norte. E lá nós levamos aquilo que prometemos. Doamos 20 sacos de uma ração de excelente qualidade para o Augusto Abrigo. E estamos imbuídos agora, Valdir, de estarmos participando no dia 8 de junho de uma feira de adoção de animais. Vai ser uma coisa maravilhosa. E deixo aqui também como mensagem: se outros abrigos tiverem a necessidade, nos procure. Vamos abraçar não tão somente a causa de um abrigo, mas de vários abrigos. Lá estava com a gente no parque também mais 2 abrigos que vão somar com a gente. E a causa dos animais é uma causa que eu não vou deixar jamais. Eu tenho 8. Na minha fazenda tem mais 4, tenho 12 cães. Tá perdendo, então, tem um aqui que tem 22. Eu tô perdendo ainda. Mas enfim, então foi maravilhoso e continuo dizendo, vocês que puderem nos ajudar, abrace essa causa, ajude o presidente Pimentel a abraçar essa causa, que com certeza temos muito que ainda comemorar. Ok, obrigado pela presença. Obrigado a você, Valdir. São 12 horas 14 minutos. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença do nosso presidente, síndico condomínio DF, José Pimentel. Agradecer a presença, a participação de você, internauta, principalmente aquela nossa internauta lá de Rondônia, Cacoal, Rondônia. Cacoal. Sua participação, ela transmite muita importância aqui para o nosso trabalho, que o nosso objetivo é esse. Eu falo sempre com o presidente que a vedete do nosso programa exatamente são os participantes, não é isso? E lembrando que nós temos um encontro na próxima segunda-feira, às 11 horas 30 minutos aqui. O tema você vai saber, é só consultar o site do Síndico Condomínio. E segunda-feira, 11 horas 30 minutos aqui com mais uma edição da TV Síndico Condomínio. Uma semana abençoada a todos. Fiquem com Deus. Segue a programação Top TV Brasil.